Pessoal, então nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. Em primeiro lugar, um bom dia oficial a todas e todos. Sejam bem-vindos por estarem aqui junto conosco. Para quem a maioria aqui já me conhece, né? Eu sou a Ana Bem-vinda, coordenadora do Polo da UNAR aqui em Campinas. É um prazer estar aqui nós, junto com você aqui hoje. Nós temos a contribuição aí excelente, né? E desde já agradeço a participação da Georgia Nardi. Ela é professora, ela também já tem uma larga experiência na área de formação de professores, na formação de gestores. Desde já, a Educacional Bem-vinda a Cursos agradece, Georgia Nardi, pelo seu aceite, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do seu saber. Hoje, ela vai apresentar para nós uma palestra intitulada Arte e Tecnologia, as linguagens da arte e a formação integral do indivíduo. Então, é uma das especialidades dela na área como professora de artes visuais. Teve uma larga experiência, já trabalhou no Estado e, com certeza, ela vai trazer aí muitas contribuições para a prática de cada um de nós. Então, anotem, aproveitem. Como ela vem no formato da palestra, então, nós indicamos que vocês anotem tudo que foi falado durante a palestra e depois vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Georgia Nardi, mais uma vez. Bom dia a todos. Ana, gratidão, muita gratidão pelo seu carinho, é recíproco, tá? Toda essa admiração, você sabe disso, e é uma alegria imensa poder hoje compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês, né? Não falo compartilhar experiências, saberes, mas trajetória, porque quando a gente fala em trajetória, vem tudo isso junto, tudo que nós fomos construindo, tudo aquilo que nós fomos agregando ao longo, né, do desenvolvimento da nossa prática. E num sábado de manhã, encontrar pessoas que estão aqui, né, para ouvir sobre a aprendizagem, sobre a educação, né? Então, é muito gratificante. Bom, então eu sou a Georgia Nardi, sou professora de arte, atualmente professora aposentada da rede estadual do estado de São Paulo, também coordenadora pedagógica do município de Sumaré. Estou coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, aqui de Sumaré, tá? Atuo na área da educação. Meu primeiro contato com a área da educação foi no ano de 1986, quando eu tive a minha primeira turma de alunos, né? Faz bastante tempo. Eu iniciei a minha trajetória como professora, né, de educação infantil, anos iniciais. Permaneci por 19 anos atuando nessa área, mas como eu já tinha formação em artes visuais, e era um sonho trabalhar na disciplina de arte, então em 2011 eu prestei um outro concurso e ingressei como professora de Educação Básica 2 na disciplina Arte, inicialmente na escola Euclides Miranda, aqui em Sumaré, e depois me transferi para a escola Vito Carmine Cerbasi, que foi onde eu me aposentei em 2020. E eu acredito que
esse meu trabalho, primeiro como uma professora polivalente, né, porque o professor da educação infantil e anos iniciais, contribuiu muito para a construção de uma visão do ser humano integral. Porque o professor da educação infantil, anos iniciais, ele praticamente tem a regência ali da sala, né? Ao passo que o professor de educação básica 2, ele trabalha com disciplinas, né? E então, eu gostaria de dizer para vocês isso, que essa vivência, né, tendo o olhar para o indivíduo como um ser integral, ajuda muito quando a gente vai trabalhar depois com disciplinas específicas. Porque você sabe que aquele indivíduo não é um elemento de uma disciplina, mas ele é um ser humano integral. Então, tudo que você vai trabalhar na sua disciplina específica tem um potencial de contribuir para essa formação do indivíduo integral. E aí, certamente, eu acredito muito nisso, que quando o professor especialista constrói essa visão, ele fica muito mais aberto, predisposto para trabalhar dentro de uma perspectiva que já desde a LDB de 96 vem trazendo para a gente, que é a perspectiva da interdisciplinaridade. Para trabalhar com interdisciplinaridade, a gente precisa ter essa visão de que aquele indivíduo com o qual nós trabalhamos, ele é um ser único, ele não é fragmentado. E somente assim a gente pode ir rompendo esses paradigmas, né? De trabalhar cada um dentro da sua caixinha. Eu quis, então, trazer essa contextualização para vocês também entenderem um pouco do que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para iniciarmos, então, essa nossa conversa. E eu venho, então, nessa manhã de sábado, falar sobre arte e tecnologia, as linguagens da arte e a formação integral do indivíduo. A arte, ela é uma área do conhecimento que ela traz linguagens. Então, nós temos ali as artes visuais, nós temos a música, nós temos a dança, nós temos o teatro. Tudo isso tem um potencial muito grande de auxiliar no desenvolvimento integral do indivíduo. E para iniciar argumentando sobre esse nosso título aqui da nossa palestra, eu trago um pouco de Gardner e as teorias, a sua teoria das inteligências múltiplas, porque o ser humano ele não é só cognitivo, né? Houve uma época que a gente focava apenas, né, para avaliar o quociente intelectual de um indivíduo, né? Existiam até testes específicos para isso, os famosos chamados testes de QI, se avaliava apenas o quociente intelectual, mas voltado à parte cognitiva. E aí eu digo uma coisa para vocês. Se a gente, no olhar sobre o indivíduo, focalizasse apenas esse aspecto, muitos dos grandes gênios da música, da dança, da pintura, do teatro, do cinema, não seriam valorizados. Só para ter um exemplo, né, o Walt Disney, que foi um grande, né, produtor aí de obras cinematográficas, né, criou assim toda uma carreira voltada para o cinema, ele tinha a dislexia. Então, era um indivíduo que ele teria muitos problemas aí com a parte voltada à aquisição dos conhecimentos conceituais na escola. Os grandes nomes da música, né, o próprio Beethoven. Então, nós temos que prestar
o olhar, né, prestar a nossa atenção para essas potencialidades que a arte ela possui e ela possibilita, certo? E quando eu falo arte, aí a gente tem que estender o leque para suas diversas linguagens, mas que ainda hoje a gente percebe o trabalho com a arte dentro de escolas restrito apenas à linguagem das artes visuais. E quando eu comecei a olhar com mais carinho e atenção para essas outras linguagens e o quanto elas contribuem para a formação do indivíduo, no sentido de abrir horizontes, de tornar esse indivíduo mais sensível, mais aberto, com um pensamento mais aberto, eu procurei investir, né, no trabalho, explorando todas essas linguagens. E por que a tecnologia? Por quê? No momento em que eu fui trabalhar como professora de arte, nós já estávamos num cenário, assim, muito permeado pelas questões tecnológicas. Então, quando eu prestei o concurso para ser professora de arte, além de buscar os conhecimentos, além de me aprofundar, né, mergulhar nessas águas mais profundas aí das outras linguagens que eu não tinha tanto contato, também adquiri, né, equipamentos para que, enquanto professora de arte, eu pudesse oportunizar isso tudo para os meus alunos, ok? Então, dando continuidade, eu vou trazer um breve histórico. Opa, né? Está pulando um slide aqui. Espera aí. Aí. Um breve histórico do ensino da arte no Brasil. Então, houve uma época, isso lá nos primórdios, quando se começou a falar no trabalho com arte, né, nas escolas, ela vinha como uma disciplina que compunha a parte diversificada das grades curriculares, né, não era uma disciplina, mas era considerado como atividades na parte diversificada. E o trabalho, eu vivenciei isso essa época, tá? Pela minha idade, eu vivenciei isso enquanto aluna. O trabalho era muito voltado para as questões das atividades manuais, os trabalhos manuais, o desenho geométrico. E ali, ao longo do desenvolvimento dessas atividades, procurava-se olhar se o aluno tinha habilidades ou não para aquelas tarefas às quais ele era exposto. Então, eu me lembro bastante que, assim, além de nós trabalharmos muito com atividades manuais, muitas estavam relacionadas até a datas comemorativas. Eu nunca me esqueço que no Dia das Mães, a gente tinha um famoso quadro que eu achava lindo fazer, né? Enquanto aluna, eu cheguei a fazer esse quadro, que a gente preparava uma prancha de madeira e colocava vários preguinhos formando um contorno de um rosto de uma mulher. A gente preenchia isso com fios de cores diferentes e formava uma composição para dar de presente para as mães, né? Na época do Dia dos Pais, a gente fazia também um outro quadro que, usando pregadores, prendedores de roupa de madeira, a gente compunha aquele crucifixo, lixava, envernizava, e por aí ia. A gente confeccionava sachês de sabonetes, cabides. Eu acho que se alguém for mais ou menos da minha época, vai se lembrar um pouco disso. Então, o trabalho ele era muito raso, né? Ele servia apenas para essa parte de trabalhos manuais. E antes até, por quê? Porque principalmente as alunas, né? A mulher na sociedade naquela época, ela se preparava para ser uma dona de casa, para o casamento, então ela aprendia a fazer coisas, aprendia a fazer almofadas, aprendia a fazer uma série de coisas. Então, o trabalho era mais voltado assim para esse aspecto mais manual. E o desenho geométrico, que era uma coisa assim que é muito técnica, né? E que os alunos às vezes sofriam com isso, porque você tinha que aprender a composição de figuras com régua, com transferidor, com esquadro, com compasso, trabalhar a questão dos ângulos e tudo mais, né?
A primeira LDB que nós tivemos, a 5692/71, ela trouxe, então, a inclusão, né, da educação artística como disciplina obrigatória nos currículos, com formação mínima exigida. Então, para ser professor de educação artística, então, tinha que ter essa formação mínima. E por um longo tempo, isso perdurou, tá? Também ainda com o olhar mais voltado para a parte de artes visuais, história da arte, né? Em alguns momentos entrava a questão da música como canto. Então, houve uma época também na escola que existia o canto orfeônico. Eu tinha uma professora que dava aula de canto orfeônico. Então, só para vocês terem uma ideia, ela trabalhava com a gente o canto, ela fazia chamada oral ali de canto orfeônico e ela ficava lá na frente com o diapasão ali para avaliar se estávamos afinados ou não. Mas era ainda algo muito rígido. Com a atual LDB, a 9394 de 96, aí ela amplia esse dispositivo legal, tá? A Lei de Diretrizes e Bases, então, como um dispositivo legal, ele vai ampliar a obrigatoriedade da arte e suas linguagens enquanto componente curricular. E aí sim, ela vai abrir esse leque para o trabalho, a exploração das diversas linguagens. Então, o que compõe a arte? Artes visuais, dança, música e teatro. São linguagens que ajudam na formação do indivíduo. E aí, já pensando, né, em 96, caminhando ali nessa visão da formação integral do ser humano, as contribuições da teoria das inteligências múltiplas. Então, vejam que a evolução também nos dispositivos legais, ela vem para acompanhar também as mudanças na sociedade, certo? Então, com a arte não foi diferente. Então, a inclusão obrigatória aí pela Lei de Diretrizes e Bases demonstra isso, né? Esse olhar também para o ser humano que se pretende formar dentro de uma escola. Porque quando a gente trabalha com a questão pedagógica, né? E a gente olha lá para o projeto político pedagógico, o PPP, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que tipo de ser humano eu quero formar. Então, a arte, ela entra aí com esse potencial dentro das suas diversas linguagens na formação do indivíduo. Posteriormente, então, a Base Nacional Comum Curricular, que assim ela é implementada mesmo em 2018, né? Ela é homologada em 2017, e aí ela traz, então, a arte, né? O processo de fazer arte e o produto final exerçam igual importância. Então, você tanto olha o processo de criação, mas o produto final. Antes, lá atrás, quando eu falei dos trabalhos manuais, você olhava o produto final e geralmente a pessoa era tida, ela tem habilidade ou não. Então, de começo de conversa já se separava, os que tinham as habilidades para a arte e os que não tinham. E agora não, né? Você leva em conta o processo e também o produto final, mas que eles exerçam igual importância. O estudante seja protagonista, então o educando, ele é protagonista desse processo, tá? E isso se dá por meio da exploração de diferentes formas de fazer e de se expressar. Então, vem o foco muito grande na expressão do indivíduo. Você faz arte e expressa, né? Você é produtor de arte, você é apreciador, você faz reflexão. Seja isso de forma individual ou coletiva. E aí, o currículo paulista, então, aqui dentro do estado de São Paulo, eu falo isso porque quem vai trabalhar dentro das escolas da rede estadual com a disciplina arte e também quem vai trabalhar nos municípios que fizeram adesão ao currículo paulista, tem esse norte, essa diretriz do trabalho. Então, o currículo paulista,
ele vai enfatizar a contribuição do componente curricular, né, arte, e aí eu saliento muito bem, porque muitas vezes me incomoda, a gente até vê próprios gestores falando, vai dar aula de artes, vai fazer aula de artes, e eu sempre falava, a Ana vai se lembrar disso, que eu falava, não é artes, é arte, e eu até falava para os colegas, você diz que é professor de matemáticas, de geografias, de línguas portuguesas, por que a nossa disciplina tem que ser artes? É arte, embora dentro da arte exista uma linguagem chamada artes visuais. E por que artes visuais? Porque são inúmeras, tá? Então, ele enfatiza a importância da arte para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo. Lembra que eu disse que quando a gente forma o indivíduo para esse olhar apurado que a arte possibilita, é aquele indivíduo que é mais sensível a perceber as coisas, a ler nas entrelinhas, né? A ter, assim, uma sensibilidade aguçada para avaliar os contextos, fazer uma análise crítica, poder se posicionar, né? Então, vejam a questão da interação crítica do indivíduo e a complexidade do mundo. É aquele indivíduo que não só observa as coisas, mas ele observa, ele analisa e ele emite um parecer. E até por isso que às vezes se incomoda um pouco, né? Ter indivíduos com essa característica. E pensando já lá na época da LDB 96, muito me encantou a proposta da Ana May Barbosa, que é a proposta triangular. Essa proposta triangular da Ana May, ela teve um peso muito grande quando foi elaborar os parâmetros curriculares nacionais, né, que foi um material produzido a partir da LDB. Então, todos os estudos da Ana May com essa proposta compuseram o material de arte dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que ali mostrariam o mínimo que o indivíduo tinha que ser trabalhado dentro da disciplina da arte. E a proposta da Ana May, basicamente, né, ela traz que, ao trabalhar com arte, você tem atividades de produção, que é o fazer, né, produzir arte, as atividades de apreciação, que a gente chama de fruição, tá? Na época, até quando eu comecei a escutar as primeiras vezes essa palavra, eu achava que era fluir, né? Mas não é fruir no sentido de apreciar. Então, você tanto produz, aprecia, mas faz uma reflexão, que é uma contextualização. E é isso que faz com que esse indivíduo adquira, né, essa postura mais crítica, porque ao mesmo tempo que ele produz, ele tem a capacidade de apreciar, mas com uma criticidade, fazendo uma reflexão. Isso vai muito além do que o trabalho com arte, apenas voltado na história da arte, ele trazia. Não que a história da arte não seja importante, é no sentido quando a gente vai analisar o contexto, que a arte assumiu ao longo de cada época, mas isso daria foco para outra palestra, né, Ana? Bem-vinda. A arte a serviço de cada época histórica da humanidade. Mas aqui, com o olhar da Ana May, e para o que eu vou apresentar, né, da minha vivência, eu me apeguei muito nessa questão da proposta triangular. Então, eu trago o meu espaço de fala. Quem é essa Geórgia que vos fala, que se apresentou, que fez esse histórico, se incluindo nesse histórico, porque eu vivi todo esse processo de mudança, então eu trago o meu espaço de fala. Em minha vivência como professora da arte, dentro da perspectiva trazida pela LDB 9394/96, eu procurei, e também amparada ali pela proposta triangular da Ana May, procurei explorar as poéticas dos alunos. Em arte, quando você fala da produção do aluno, você utiliza o termo poética, poética pessoal
porque é do indivíduo. Então, toda vez que a gente vai a uma exposição de arte, você vai observar a poética daquele artista, de um músico, qual é a poética dele? Então, a poética é o modo de criação dele, tá? Como ele expressa a sua criação. Então, trabalhar as poéticas dos alunos com relação às linguagens da arte, todas, artes visuais, dança, música e teatro. E, posteriormente, eu comecei a alinhar isso dentro da BNCC com as 10 competências. E, na minha experiência, tudo isso tendo como pano de fundo a estreita relação entre arte e tecnologia hoje. Eu sempre acreditei no potencial que a arte possui para despertar nos alunos as competências e as habilidades, mas competências que eles levassem para a vida, tá? E não apenas ferramentas para lidarem ali no ambiente escolar. Então, aqui nós temos as competências da BNCC, eu só pus um infográfico até para reforçar a ideia do ser humano integral, por isso que eu dei esse nome, né, a formação integral do indivíduo. O indivíduo não tem só o conhecimento, ele tem uma outra gama de habilidades que ele precisa e a escola tem o dever de fomentar através de sua prática pedagógica. Opa. Uma das minhas grandes inquietações, né, algo que ficava ali fervendo dentro de mim, era, e eu acho que isso passa pela cabeça de muitos professores quando iniciam, como motivar os alunos, né, tornando-os engajados, como fazer com que esse aluno fique engajado no processo de aprendizagem de uma maneira significativa, porque se for significativo, ele é engajado, né? Ninguém se engaja naquilo que ele não vê sentido, tá? E diante de todos os atrativos que a tecnologia, que o mundo tecnológico oferece, e muitas vezes diante das quais nós, professores, temos que competir, né? Eu, em algum momento, tinha que ficar ali toreando os alunos com o problema do celular, guarda celular agora não é hora de celular. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, isso foi uma inquietação que também contribuiu para tentar fazer algo para que eu pudesse trabalhar de uma forma leve, prazerosa, né? Porque eu penso que o objetivo do professor, para ele ter saúde física, mental, é ele trabalhar feliz com aquilo que ele faz, não tendo que falar, ai, chegou domingo, a música do Fantástico já me dá taquicardia e depressão porque eu tenho que ir para a escola. Não, você sentir o prazer naquilo que você faz. E aí, partindo da ideia que nós não podemos desconsiderar o contexto que os alunos vivem, pensando que os alunos já eram nativos digitais, porque eles nasceram numa época ali permeada pela tecnologia, eu busquei nos estudos da Roxane Rojo, tá? Quando ela fala dos multiletramentos, porque o letramento, hoje, partindo da perspectiva da Roxane Rojo, não é só você aprender a ler e escrever, e dentro da parte de matemática, o numeramento, aprender números e fazer contas, mas fazer o uso social. Então, dentro das linguagens da arte e da tecnologia, né, as linguagens tecnológicas, que os alunos pudessem fazer um uso social disso para além do espaço escolar. E isso, para eles se comunicarem, né, dentro do dia a dia, se constitui linguagens da atualidade. Então, eu busquei, né, também as contribuições aí da teoria dos múltiplos letramentos. E aí, qual foi o objetivo da minha proposta de trabalho? Possibilitar condições para que os estudantes vivenciassem situações de aprendizagem, né, para trabalhar as competências da BNCC. E eu trabalhei com turmas de terceiro ano do ensino médio, segundo, primeiro, mas esse trabalho que eu venho falar hoje, especificamente com o terceiro ano do ensino médio, em projetos poéticos, articulando a arte e a tecnologia nas linguagens, artes visuais, dança, música e teatro.
Para isso, a metodologia das minhas aulas, né, ao longo dos bimestres, ela era composta de rodas de conversa, para a gente apresentar a proposta do que seria feito, os trabalhos que seriam propostos aos alunos, a divisão dos grupos de trabalho, fazendo os agrupamentos produtivos, porque também dentro da arte a gente precisa ter esse olhar e agrupar os alunos de forma que os saberes se complementem, as pesquisas de fundamentação sobre o conteúdo, e depois do momento da pesquisa a gente voltava para uma roda de conversa para socializar, a elaboração dos trabalhos, porque os produtos geralmente eram ou PowerPoints, Movie Makers, né, que eles depois socializavam, a apresentação dos trabalhos para a classe e a realização de debates. Na apresentação, a gente já trabalhava a questão da desenvoltura do indivíduo, para que futuramente, ao fazer uma entrevista de emprego, ele saiba, né, se posicionar, como se comunicar, como se portar. E isso você está preparando o indivíduo para a vida, né? Ali, o foco era a apresentação do trabalho, mas o meu olhar era para aquela pessoa, quando ela fosse inserida ali no mercado de trabalho, fazer uma entrevista, né? Participar de uma seleção, a realização de debate, porque nesse momento eles iam ter a oportunidade de trabalhar a articulação de pontos de vistas diferentes, oferecer críticas de maneira construtiva. Então, essa era a minha metodologia. Trazendo o celular como ferramenta de estudo e produção, e aí, por que isso? Porque eu percebia que, apesar de eles viverem com o celular na mão, eles viam o celular como uma ferramenta para conversar pelo WhatsApp, né, para olhar as coisas nas redes e para ouvir música. Eles não sabiam das outras ferramentas. E por que não, né? Quer dizer, isso lá em 2011. Mal sabíamos que em 2020 eles iam ter que usar o celular para poder se relacionar ali com o professor, né? Como ferramenta, assim, quase que exclusiva do trabalho. Então, eu comecei a trazer isso para as minhas aulas. A ideia do aluno pesquisador, né? Porque o aluno, ele tem que buscar o conhecimento e ele vai trazer para a sala para a gente discutir. Já aí eu comecei a trabalhar com uma coisa que dentro das metodologias ativas, no ensino híbrido, a questão da sala de aula invertida, porque eles traziam o que eles pesquisavam para já na sala a gente discutir sobre aquilo. Eu não levava pronto o conteúdo, eu trazia a proposta de trabalho. E aí, então, vou pegar o exemplo de um ano, no primeiro bimestre. Então, o meu trabalho foi dentro de artes visuais, por isso essa imagem aí do busto, né, da estátua, mas com um óculos de realidade, de inteligência artificial, a realidade virtual. Então, o trabalho foi as profissões contemporâneas no campo das artes visuais, com interfaces na utilização das tecnologias. Então, eles em grupo, eles iam escolher algum tema dentro da utilização ali da arte e tecnologia, para produzir um material e apresentar para a classe. Então, eles trabalharam conceitos de arte e tecnologia, arte cibernética, que são coisas diferentes, porque arte e tecnologia, quando você se utiliza da arte como veículo ali, junto com a tecnologia, para mostrar as poéticas, tá? Então, elas caminham ali, uma como suporte para a outra. Agora, a arte cibernética é tudo isso, mas existe a interação com o espectador. Então, eles trabalharam com essas questões, foram pesquisar sobre a profissão do web designer, que hoje em dia é uma profissão, né, que faz parte aí das profissões do contexto do mundo tecnológico, e pesquisando isso, eles montaram os trabalhos e depois apresentavam para a sala em dias específicos, tá? E sempre no momento da apresentação dos trabalhos, eles ficavam com o caderno, caneta na mão, fazendo anotação, depois fazendo questões, num movimento mesmo ali de você discutir sobre os saberes, de ter debate, não uma coisa passiva de só receber, tá? E uma coisa interessante que nesses momentos
Aí, tendo a visão para a formação do indivíduo para além da escola, quando eu percebia que os alunos estavam retraídos, então eu ia dar dicas, né, de como apresentar um trabalho, não ficar nervoso, às vezes a mão treme, então o que a gente faz com a mão, professora? Cruza o braço, põe no bolso. Eu falava, jamais, você não pode chegar futuramente numa entrevista de emprego fazendo isso. Então, às vezes eu ensinava, segura uma caneta na mão, e concentra o seu nervoso nessa caneta e vai suave. A gente começava a fazer técnicas disso. E hoje, quando eu encontro alguns dos alunos, eles falam, nossa, professora, isso realmente eu trouxe para a minha vida. Né? Então, vejam, né, o que você pode contribuir para a formação do indivíduo. Aí aqui, opa! Então, só para ilustrar, essa imagem que está aqui na tela é de uma exposição de arte cibernética com uma obra da Regina Silveira, tá? Que é a obra Escadas. Ela estava numa exposição de arte cibernética. O indivíduo, ele está aí no canto de uma sala e há uma projeção que, conforme ele dá os passos no chão, tinha sensores no chão, é como se ele estivesse experimentando a sensação de descer a escada. Então, ele não só contempla a obra, mas ele se insere nela. Então, dentro do conceito de arte cibernética. Aqui, um dos momentos de apresentação dos trabalhos. Detalhe, minhas aulas de arte, eu sempre trabalhei com a sala assim, nunca em fileira. Se quisesse me fazer estar agoniada, era ter que dar uma aula de arte em fileira, jamais, tá? Quando tinha trabalho em grupos, eles movimentavam as carteiras, mas geralmente as aulas eram em formato meio que de assembleia, para que esses alunos pudessem se olhar, olhar a professora, olhar o outro. O professor tem ali a visão de todo mundo. Se ele vê algum foco de distração, ele já tem como interferir, tá? Opa! Esse meu mouse aqui não está respeitando. No segundo bimestre, então, eu já naveguei no campo da dança. E aí eu fui trabalhar com as profissões no campo da dança, com interfaces na utilização das tecnologias digitais. Então, o foco agora era toda aquela metodologia de trabalho, mas dentro do campo da dança. Então, primeiro eles iam conversar sobre a profissão do coreógrafo, pesquisar, né, fazer aquela pesquisa, trazer para a sala para socialização, e aí depois vinha a proposta de trabalho. Eles iam montar uma coreografia usando um programa, tá, de computador chamado Sticks, que é um programa de confecção de bonecos palito, e depois eles iam editar essa coreografia criada aí, conforme vocês veem na tela, com o boneco palito, num Movie Maker, com música fazendo uma coreografia, tá? Só que para chegar nisso, eles tinham que elaborar o movimento da coreografia, então às vezes eles filmavam o movimento, aí depois eles iam congelando para ir produzir os bonequinhos dentro do programa para reproduzir o movimento deles. E aí eles chegavam a alguns problemas, porque como o programa, ele não é 3D, ele é bidimensional aqui, o bonequinho ele só mexe de lado, ele não podia fazer uma pirueta, então como resolver esses problemas? Então apareciam situações, problemas que eles tinham que resolver, né? Reforçando a ideia que a gente não faz situação-problema só em matemática, em toda disciplina, certo? Então, eles trabalharam tudo isso e depois apresentavam esses vídeos para a sala. No final aqui da palestra, eu vou apresentar um dos vídeos que foi montado por um dos grupos, para vocês verem que coisa mais linda. Então, dentro do Sticks, eles constroem frames, são slides. Tá? Eu já cliquei. E nesses slides, eles, só para vocês terem ideia, 1 segundo de animação para o bonequinho fazer isso aqui, né? Você às vezes tem que fazer 18 frames. Aí eles falavam, dona, mas como que a gente vai fazer 3 minutos de música? Então aí era uma questão que depois, na hora que eles iam jogar para o Movie Maker, eles tinham que mexer na velocidade,
Então, aí eles trabalhavam até conceitos de física, o tempo, a velocidade, para você garantir ali a movimentação. Então, vejam a questão da interdisciplinaridade, né? Além das ferramentas ali da tecnologia em aprender a mexer. E, gente, vocês podem pensar, mas, Georgia, você teve que aprender a lidar com o programa? Em partes. Por quê? Eu me colocava muito na posição de que eu era uma mediadora ali das situações e que eu aprendia com eles. Mas eles tiravam de letra e até ensinavam para mim, tá? Então, assim, foi um trabalho extremamente gratificante. Aqui eles em sala, né, na sala de informática, não era uma mega sala não, tá? Era uma sala muito modesta, que muitas vezes os alunos tinham que ficar apertadinhos ali de 5 em 5 em cada computador, certo? Porque às vezes, quando você propõe esse trabalho, mas precisa ter o recurso. E hoje a gente já tem esses programas mais avançados que o Stick para o celular, tá? Então, assim, não era um ambiente muito favorecido de recursos, não. Então, aqui eles na produção. E aí, depois eu mostro lá o vídeo produzido. No terceiro bimestre, o conteúdo foi as profissões contemporâneas no campo da música, com interface na utilização das tecnologias digitais. Então, nós trabalhamos com trilha sonora. E aí, o trabalho seria produzir um pequeno vídeo com a releitura de uma cena de um filme, tá? Da indústria cinematográfica, ou uma trilha sonora para jogos de games, utilizando, então, a produção de um vídeo. E o produto ia ser apresentado para a sala de aula. Então, só para vocês terem uma ideia, eles pesquisavam as cenas dos filmes, tá? E recriavam essa cena no ambiente da própria escola e colocavam a trilha sonora ali aliada no Movie Maker, fazendo casar a imagem com o som, recortar música, fazer recorte, fazer edição. E aqui, olha, um dos grupos trabalhou com o menino do pijama listrado. Olha que gracinha, a cena do filme, tá? E aqui, o que eles fizeram na escola? Olha que coisa mais linda! Eles usaram o espaço ali da escola, né? Esse aluno aqui, inclusive, essa blusa não era dele, ele emprestou uma blusa cinza para fazer um pouco de conversa com a roupa do menininho lá do filme. Emprestaram do professor de educação física o jogo de dama, né? Aqui é lógico que está a imagem que eu pausei do vídeo. Infelizmente, eu não tenho mais esse vídeo, eu acabei perdendo ele. Não perdendo, ele está no computador, só que eu preciso de um cabo de energia para poder entrar lá, porque a minha fonte estragou, né? Então, eu preciso adquirir essa fonte para tirar todo esse material que está lá e pôr no meu HD. Mas eu tinha já a imagem congelada. A cena é a aluna fazendo o papel do menininho, o protagonista ali, ela correndo com o gravetinho na mão, que nem ele fazia, na parte onde tinha as árvores, e eles vão brincar aqui. Foi um trabalho maravilhoso, assim, chegou a emocionar os outros professores que assistiram. Esses mesmos alunos, eles foram participar da mostra científica numa das escolas estaduais aqui, promovida pela diretoria de ensino. Então, eles fizeram um banner e fizeram meio que uma comunicação de trabalho acadêmico, isso já preparando para a academia futuramente, tá? Então, eles passaram um dia lá para apresentar o trabalho. Então, aqui eu levei o computador e eles que apresentavam para as pessoas que iam visitar esse estande que falava sobre os trabalhos utilizando a tecnologia. No quarto bimestre, então, o olhar foi para as profissões contemporâneas no campo do teatro, com interface na utilização das tecnologias digitais. Então, nós focamos o trabalho da iluminação teatral, que é uma profissão, né? Você trabalhar como iluminador, né? Ou não só de peças teatrais, mas em espetáculos de dança, em shows de música. Então, você vai mostrando caminhos de possíveis profissões, né? E aí eles iam trabalhar a importância da iluminação, que a iluminação não é só um aspecto decorativo.
A iluminação, ela dialoga com a narrativa. Se é um espetáculo de teatro, essa iluminação, ela tem que dialogar com as cenas, com o teor da cena, com a intensidade ou não da cena, de um espetáculo de dança, de um show de música. E aí, eles tinham que produzir um vídeo onde eles iam fazer a declamação de um poema, fazendo uma leitura dramática, mas num cenário utilizando a iluminação caseira. Então, aqui na sala eram os experimentos, eles em grupo, e eles usavam o quê? Lanternas com papel celofane ou o próprio celular para produzir os filtros de luz. Então, eles tinham que pesquisar qual a melhor cor que dava certo, que não dava, tá? O uso daquelas canetinhas para você desenhar, né, o que você queria projetar ali. E, gente, pasmem, na época eu até comentei com a Ana, enquanto trabalhávamos no centro de formação, eram uns marmanjos de quase 18 anos, encantados em descobrir aquilo ali. E aí eu ficava pensando, puxa vida, quantas vezes a gente não tira isso da criança lá atrás, na educação infantil, de ter essas descobertas, de ter essas experiências. Eles estavam, assim, boquiabertos, né? E eles tinham que construir. Aí aqui, olha, para fazer essa imagem do Batman aí, no filtro eles tiveram que pintar com aquela caneta de escrever em DVD, né, em películas, para fazer o desenho do Batman. E tudo isso na sala, a gente fechava a sala, punha um TNT preto para manter uma iluminação assim, pouca iluminação, né, para eles trabalharem com esses aspectos. E aí, ao longo do ano inteiro, eu percorri todas as linguagens, mas sempre usando as tecnologias. A tecnologia em si, porque quando você usa uma lanterna, ela é uma tecnologia. Quando você usa uma película, é uma tecnologia. A caneta foi uma tecnologia inventada, o lápis e assim por diante. Mas aliando também com a tecnologia digital na produção dos vídeos, né, de toda a parte de edição. E aí, a avaliação, Ana, acho que o tempo está encerrando, né? Só diz quanto tempo eu tenho ainda. Hoje, mais 15 minutinhos. Tá bom. Eu imaginei que a gente começou um pouquinho depois, então dá para eu encerrar. Bom, como que eu avaliei tudo isso? Então, o trabalho em si, seja pela utilização dos recursos, seja pela oportunidade de interação entre os estudantes, gerou interesse neles realizarem as propostas. E aí aqui, sempre eu colhia registro dos alunos, e eu recortei e trouxe uma fala de um dos alunos, inclusive era o aluno que estava naquele cartaz lá da apresentação do trabalho na diretoria de ensino, foi a fala dele, olha, este ano eu pude desenvolver trabalhos que realmente me tiraram da minha zona de conforto, pois nos últimos anos eu não tive trabalhos em grupo tão interativos e ousados, eles falavam que eu era ousada. Pude adquirir conhecimentos teóricos, mas principalmente conhecimentos práticos em aplicativos da área e experiências em trabalho em grupos, nos quais é necessário mais de uma pessoa trabalhando para que as coisas deem certo. Também, para lidar com a diversidade, lembra que no início eu falei dos agrupamentos produtivos? Então, eu sempre procurava fazer os agrupamentos. E aqui, no final, a fala de uma outra aluna. Com a realização dos trabalhos em grupos, aprendemos a dividir tarefas, a ter respeito pelas pessoas quando alguém quer expressar opiniões, críticas, sermos abertos a novas ideias. E não pense que não tinha conflito, tinha sim, porque às vezes um queria fazer tudo, aí eles iam me procurar, professor, fulana só ela quer fazer, não quer compartilhar. Então, você tinha que mediar ali a conversa, para que eles negociassem, aprendessem a negociar, aprendessem a distribuir tarefas. Hoje, quantas vezes a gente não vê num ambiente de trabalho um chefe ali que ele não delega, ele centraliza? Porque talvez lá na escola ele não aprendeu numa situação prática a ter essa postura de dividir, de compartilhar, de delegar. Então, vejo que a gente prepara para a vida. E aí, fazendo uma retomada das 10 competências, eu acredito que essa minha metodologia trabalhou com eles as 10. O conhecimento, porque eles tinham que pesquisar, eles tinham que socializar.
o pensamento crítico e científico, porque eles produziam ciência. Porque quem produz ciência não é só o cientista que está lá dentro de um laboratório. Quando eles estão produzindo algo de saber para compartilhar, eles estão trabalhando pensamento científico. O crítico, o criativo, o repertório cultural, gente, não tem nem como, né? Estamos lidando com a arte é cultura, circular produção de saberes. Opa! A comunicação, porque também eles se comunicavam o tempo inteiro e comunicavam por meio do trabalho. Ah, meu Deus. A argumentação, durante os momentos de apresentação dos trabalhos, eles tinham que argumentar. Na negociação, durante a execução do trabalho, eles tinham que argumentar os pontos de vista, defender ideias, né? Às vezes eles tinham que vir negociar comigo e argumentar por que eles tinham tirado aquela nota. E eles vinham, e eu ia dando corda, e no final eu falava, olha, eu não estou te dando um ponto, eu estou revendo e vendo que você, de fato, precisa estar com essa avaliação que você está falando. Olha como é bonito isso, o professor sair do altar dele, que muitas vezes ele se coloca, e negociar com o aluno. Quantas vezes nós, enquanto alunos, tínhamos medo de falar com o professor? Ele falava, fica quieto, senão eu vou abaixar mais ainda a nota. Né? Então, o aluno aprender a argumentar. A cultura digital, porque nós lidamos com a tecnologia o tempo inteiro. A autogestão, porque eles também tinham que ter o autocontrole, trabalhar a responsabilidade, a autonomia. E olha, tinha dias que eu não tinha aula com eles tinham aula vaga, eles pediam para o diretor e a coordenadora para eles usarem a aula vaga para continuar fazendo os meus trabalhos. Se eles podiam usar o pátio, se eles podiam usar a sala de informática. E, gente, não dava um pingo de trabalho. Mas por quê? Porque eles tinham um objetivo em mente, eles sabiam o que eles tinham que fazer. O autoconhecimento e o autocuidado, no sentido de você se conhecer, mas conhecer o outro, cuidar de você mesmo, cuidar do outro, respeitar o outro. A empatia e a cooperação, porque ao trabalhar em grupo a gente precisa exercer essas habilidades. E, a autonomia e responsabilidade. Tá? Eles foram colocados em situações que eles puderam perceber a importância da responsabilidade. Lembra a fala do aluno? Tive que sair da zona de conforto? Eu não obriguei ele a sair. Ele foi motivado a ter que sair. Tá? E aí, gente, para que um trabalho como esse aconteça, o professor tem que acreditar no potencial da aprendizagem dos seus alunos. Que a sua figura durante esse processo é a de mediador e organizador de boas situações de aprendizagem. Eu só organizava. Compartilhar a gestão da sala de aula com os estudantes não significa perder a autoridade. Muito pelo contrário. Os laços de respeito são fortalecidos. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente ia lidar com os editores de música, de áudio, tinha coisa que eu não sabia. Mas eu percebia que os alunos sabiam. E eu trazia-os para perto de mim como parceiros. Só que teve um dia que eu falei para o aluno, vem ficar aqui comigo para você me ajudar a explicar. Ele falou, não, professora. Eu explico lá do meu lugar mesmo, porque eu sei que a senhora é a professora. Olha só que bonito, né? E eu não me envergonhei em demonstrar que eu não sabia daquilo, que eu não nasci nessa época, eu estava aprendendo. E aí eu trago uma fala para vocês. Ninguém sabe mais que ninguém. Às vezes as pessoas souberam antes que os outros. Então, nessa parte de tecnologia, os alunos souberam antes que a gente, que eles já nasceram. Então, por que não compartilhar isso com eles? As referências, então, todo esse meu trabalho foi fundamentado pelas orientações curriculares para o 3º ano de arte do ensino médio, o currículo paulista, a Base Nacional Comum Curricular e esse livro do Eisner Eliot, A Estrutura Mágica do Ensino da Arte, onde ele traz os estudos da Anna May, certo?
Aqui o meu muito obrigada, o meu e-mail, se quiserem aí copiar. E aí eu vou encerrar o compartilhamento para mostrar o trabalho do Sticks para vocês, tá? Um dos trabalhos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, Detalhe, gente, quando eles começavam a pesquisar sobre Sticks no YouTube, só aparecia vídeo de violência, pessoas que criavam para mostrar luta, né? Só tinha violência. Então, eles tiveram que trazer um outro olhar, né? Um outro foco para a utilização do programa. Então, aí é só um exemplo, né? E assim, eles ficavam encantados com os trabalhos, tá? Então, era essa a contribuição que eu quis compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. E o quanto, eu gostaria de finalizar dizendo assim, o quanto eu fui feliz, né, nos últimos anos que eu trabalhei em sala de aula, foram anos assim maravilhosos, foram os melhores anos, tá bom? É isso, gratidão. Georgia, quanto conhecimento, né, compartilhado, e que maravilha, né? É um deleite a gente poder acompanhar um pouco dessa trajetória, desse compartilhamento, ver a prática acontecendo, né? Você trazer toda essa contextualização teórica, trazer esses exemplos da prática, de como fazer, né? O passo a passo dessa metodologia, desse movimento, eu acho que é isso que traz um enriquecimento muito importante para os nossos profissionais que estão aqui nos acompanhando, né? Professores, professoras, alguns já estão atuando, alguns irão estar conosco daqui a alguns anos. Então, ter essa oportunidade de te ouvir, né, e trazer uma visão futurística, porque, veja bem, você desenvolveu esse trabalho numa época em que, como você mesmo trouxe, o celular era visto como um vilão ali dentro da sala de aula para muitos educadores, né? E você conseguiu ressignificar, dentro dessa proposta, o uso do celular. O celular para aprender, o celular para promover ali situações de aprendizagem, né? Trazendo todos os elementos que contemplam a BNCC, que também estaria por vir, né? E também trazendo todos os elementos aí, as linguagens que compõem
a arte. Então, foi muito enriquecedor compartilhar dessa prática. Eu gostaria de agradecer, em nome do Educacional Bem-vinda Cursos, da UNAR e da FAEC, agradecer a sua participação, agradecer mesmo por esse momento tão especial. Queria deixar registrado aqui a fala da Patrícia, que ela traz, que ótimo, né? Deixa eu ver aqui, só subir um pouquinho aqui para ler o que ela colocou. Aprendendo muito com essa palestra, trabalhar com crianças da inclusão especial, acredito que eu se utilize muito da arte, da tecnologia. E ela colocou que a filha dela está no ensino médio e faz esse trabalho com os bonecos de palito. Né? Então, é muito interessante isso, né? E ela falou assim, eu me emocionei junto com a professora, nos mostra que estamos no caminho certo. Então, gente, é muito interessante, né, esse movimento, é uma oportunidade de aprendizagem ímpar. E nós agradecemos mesmo por essa contribuição. Muito obrigada. Obrigada. Gostaríamos de contar mais vezes com a sua participação, a sua vinda aqui conosco. Posso voltar, até para trabalhar outras vivências da arte também com o celular, porque não dava tempo, né? No momento aí eu tive que enxugar muito, mas o trabalho com a questão de fotografia, como você trabalhar a fotografia com os alunos, na criação de álbuns digitais de fotografia, trabalhando as poéticas deles, a questão da paisagem sonora, né? Que tanto o Schaeffer fala, né? Quando ele traz a obra O Ouvido Pensante. Então, assim, tem inúmeras propostas, tá? Infelizmente, hoje foi um recorte, assim, pelo tempo que nós tínhamos, tá? Só para finalizar, Ana, e você sabe disso porque você acompanhava ali o movimento que eu sempre socializava com você, e agora socializando para os professores, sempre ao longo do ano a gente fazia esses trabalhos, né? No final do ano, e esses trabalhos, eles eram também apreciados por outros professores da escola, a gente tinha uma ficha de análise, de avaliação. No final do ano, a gente elencava os melhores trabalhos, tá? E depois era feita uma votação do primeiro colocado e segundo colocado. No dia da formatura do terceiro ano, a gente fazia a entrega do Oscar. Então, aí eu comprava aquelas réplicas, né, da estatueta do Oscar, e a gente fazia toda ali uma festividade ali num dos momentos da formatura para anunciar quem seriam os ganhadores. Então, as famílias se emocionavam, né? Muitas vezes até ficavam surpresos de saber que aquele filho que às vezes era tão tímido em casa, mas que na escola estava se soltando, que de repente ganhou o troféu ali, a estatueta de revelação, né? Então, é algo mesmo que prepara para a vida. Eu agradeço imensamente. Nós é que agradecemos essa oportunidade e, assim, com certeza haverá, assim, outros momentos que nós poderemos acompanhar e ouvir, né, mais desses compartilhamentos e aprender, porque é uma aprendizagem. Ana, desculpa. Oi? Posso só mostrar aqui um pedacinho do que ela fez? Pode falar, sim, mostrar, fica à vontade. Como que faz? Só um minutinho. Tá. Eu não sou boa, não sou muito boa na tecnologia, estou aprendendo ainda. Imagina. E como a professora Georgia falou, né, é um prazer participar dessa palestra. A minha filha é muito tímida e ela está se desenvolvendo nesta parte assim, da arte. É a parte que ela está se abrindo, né, para os amigos, para a escola, porque ela é muito tímida. Percebe, Patrícia, o poder que isso tem? Porque isso transformou, a arte transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Não, mas não tem como eu mostrar, eu quero mostrar. É que não está funcionando aqui a minha internet, mas ela fez, eu não sei se dá para ver. Sim, sim. Aí ela coloca a música, né, e ele vai se movimentando conforme a melodia. Então, essa proposta, quando ela veio dentro das orientações curriculares, muitos professores não fizeram, porque se sentiam assim que não estavam preparados para trabalhar com os alunos.
E eu falei, não, gente, a gente precisa encontrar um caminho, precisa encontrar um jeito. Então, Sim. vamos nos unir aos alunos, porque eles têm uma facilidade gigantesca, Sim. né? E nem por isso eles perderiam o respeito por nós, Verdade. né? Então, assim, é o que a gente possibilita para eles, né? É esse compartilhar, que eu acho que é o que mais é significativo. Muito obrigada, viu? Tchau. Eu que agradeço. Imagina. Mais alguém gostaria de colocar a contribuição, fazer o uso da fala? Aproveita que esse momento é único. Simone, eu estou vendo que os olhinhos da Simone estão brilhando. Falar? Mas alguém quiser fazer o uso da fala, fique à vontade, porque é um momento ímpar, né? E a gente precisa mesmo colocar aqui, se expressar, tirar as dúvidas. Eu acho que isso é muito importante em relação a... Olá, bom dia. Bom dia. Estou encantada, Ana, Jorge, a todos, né, por participar desse momento tão sensacional, realmente muito emocionante. E com todo esse aprendizado, né, que estamos vivendo hoje, isso é muito importante para nós, né? É uma pena que a minha filha não está aqui hoje, ela está, graças a Deus, ela passou pelo cursinho do ETEC em arte, né? E hoje ela tem um TCC e é referente a isso mesmo, né? Depois eu vou passar para a Ana os conteúdos que ela está apresentando, senão eu ia passar agora para vocês, mas é muito importante mesmo. Com a fala da Patrícia, eu estava emocionando porque nos projetos que a minha filha está desenvolvendo, é justamente isso, essa tecnologia, esse avançado, e esse meio nos propõe essa, né, essa oportunidade mesmo de interagir com os alunos. Eu vejo isso também na música, né, que eu trabalho aqui com os alunos na música, né, Ana? Uhum. E é importante, vai me ajudar muito. E agradeço por tudo hoje, viu? Olha... Obrigada, eu que agradeço. Uhum. Tá muito bom, né? Poder ter esses momentos, essas pílulas de conhecimento e sabedoria que vão fazer muito sentido para a vida de vocês, né, profissional. Então, agradeço as palavras aí, a Simone, a Patrícia. Mais alguém gostaria de fazer o uso da fala? Senão nós vamos para as considerações finais da primeira etapa da palestra. Uhum. E depois mais alguém quiser, pode colocar nos comentários, né? Eu vou colocar aqui agora no chat para vocês, só um minutinho, o link do formulário da presença para a palestra, para que depois a gente consiga... Nossa, está dando pausa? Por que não está entrando a mensagem? Chat. Para vocês terem o certificado. Tá? Para vocês terem um certificado, olha lá. Eu coloquei o link, vocês façam o preenchimento, coloquem as opiniões, considerações e questões que também surgir no formulário serão enviadas para a professora Georgia. Mais uma vez, muito obrigada, professora Georgia, por tudo e por vocês também estarem aqui prestigiando esse movimento. E aí nós declaramos, então, encerrado esse primeiro momento, que é da questão da palestra. E aí, nesse sentido, agora, nós vamos entrar, depois que vocês fizerem o preenchimento, nós vamos entrar, então, para a parte 2, que consiste no plantão de dúvidas. Quem tiver as dúvidas aí em relação à plataforma da UNAR, e aí agora ela é mais específica nesse sentido, então aí vocês podem abrir aí a câmera, colocar as perguntas, que aí nós iremos abrir aqui a plataforma e iremos, então, tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao andamento do curso. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Ana. Vou me retirando, tá bom? Um abraço, Georgia. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Show.